Normalmente, em uma experiência científica, a gente posiciona e orienta vários elementos de forma a manipular adequadamente os estados de polarização da luz ao longo de toda a experiência. De forma que é muito comum a gente precisar saber como descrever cada um desses elementos de acordo com a sua orientação, com a sua rotação, lá com o seu ângulo θ. Bom, para fazer isso, vamos tomar como ponto de partida o polarizador na horizontal. Esse exemplo nós vimos recentemente aqui nessa própria videoaula. Esse polarizador é descrito pela matriz M, 1000. A gente já viu que esse polarizador ele transforma o vetor que tem componentes AX, AY no vetor AX0. Isso está dizendo para a gente que se a luz incidente já possuir uma polarização horizontal, ela vai ser integralmente transmitida. Mas, por outro lado, se a luz incidente tiver uma componente vertical, dada pelo AY diferente de zero, somente a parcela vertical não atravessa o polarizador, de forma que a luz não é integralmente transmitida por ele. Todavia, eu vou analisar agora o caso de um polarizador rodado, de forma que a matriz 1000 já não é mais válida. Para isso, eu vou definir uma nova base, uma base rodada, uma base linha. Essa base ela contempla os vetores x' e y', exatamente como está aí no slide. Feito isso, eu vou definir um vetor E que descreve a polarização do feixe incidente. E com isso a gente tem a seguinte pergunta: como que as componentes AX e AY se relacionam com AX' e Y'? Ou seja, é um problema típico de mudança de base. Eu tenho duas bases, a base XY, a base X', Y', conforme está aí na figura. E eu quero saber a relação entre essas componentes. Para fazer isso, vamos achar uma relação entre os vetores de base. O vetor de base x', por exemplo, ele é dado por x' cosseno θ mais y' seno θ. Analogamente para o vetor y, nós verificamos que ele é igual a menos x' seno θ mais y cosseno θ. Então, de forma resumida, estão aí os resultados. Vamos verificar agora como que o estado de polarização da luz incidente pode ser escrito na base linha. Eu vou usar o vetor de Jones J. Então, usando esse vetor de Jones, a gente verifica que o campo E, que representa o estado de polarização inicial, ele tem componentes AX e AY. Se a gente olha agora na base linha, ou seja, onde os eixos x' e y', a gente verifica que esse mesmo campo E, ele tem componentes AX'. Só que existe uma relação entre a componente AX' e a componente AX, né? E aí, basicamente, a gente pode fazer isso projetando de acordo com a figura que está ilustrada. Então, observem, o AX', ele é o AX cosseno θ, é a projeção do que já tinha no eixo x, mais a projeção do que tinha no eixo y, ou seja, AY seno de θ. Ou, de outra maneira, aproveitando a decomposição dos vetores de base, x' e y', a gente pode projetar diretamente o vetor j em x' e depois em y'. Então, para o caso x' é automático, né? J escalar x', se eu olho lá para cima, quem é x'? É x' cosseno θ, mais y' seno θ. De forma que isso é igual a cosseno θ, j escalar x, mais seno θ, j escalar y. Todavia, j escalar x, a gente pode fazer isso como um produto de matrizes, conforme está aí, e vai ser basicamente o AX. J escalar y vai ser o AY, conforme está aí na figura. De forma que reobtemos a mesma expressão para x, e se a gente seguir o mesmo caminho, a gente também obtém as expressões, ou a expressão para o AY'. Feita essa discussão, vamos organizar os resultados. A gente tem um sistema que liga AX' com AX e AY com AX e AY. Vamos escrever esse sistema na forma matricial, que é basicamente um produto de uma matriz que só depende de θ, vezes o vetor inicial na base xy, isso vai produzir um vetor na base x' e y', conforme está ilustrado na figura. Essa matriz com os parâmetros θ é a matriz de rotação. Ela significa uma rotação de menos θ. Bom, de forma ilustrativa, o que essa matriz faz? Como o próprio nome já diz, é uma rotação. Então, se você pega o vetor 10, que é o vetor que aponta na direção do eixo x, como está aí na figura, e aplica essa matriz de rotação, você vai transformar esse vetor 1x no vetor
cosseno θ menos seno θ, que geometricamente é um vetor que está apontando para baixo. Ou seja, significa que essa matriz de rotação vai fazer uma rotação no vetor, uma rotação de menos θ. Por isso que a gente chama essa matriz de rotação de menos θ. Ou seja, em resumo, a gente consegue relacionar o vetor na base xy com o vetor na base x', y', por meio da matriz de rotação. Agora, com essa notação, nós temos o vetor J' descrevendo a polarização da luz, observada ou descrita em termos da base linha, enquanto J é a polarização da luz, descrita na base XY. A ligação entre elas é a matriz de rotação. A grande vantagem desse procedimento é que nós vamos poder continuar utilizando a matriz do polarizador. Observem que a x' é a componente paralela ao eixo de transmissão do polarizador, ou seja, é a componente que vai ser transmitida, enquanto que a y' é a componente ortogonal a esse eixo de transmissão, ou seja, a componente que será bloqueada. Seguindo a nossa nomenclatura, a gente pode definir o vetor J'T, que basicamente descreve a polarização da luz após o polarizador. Observe, J' porque eu estou descrevendo isso na base linha. Eu posso, inclusive, substituir o J' que aparece na fórmula por R de menos θ vezes o J, que é o vetor de Jones na base XY. A gente tem um resultado na base x', não é a base de interesse, né? A gente só rodou para fazer o tratamento e aproveitar a matriz que descreve o polarizador. A gente saber o que é transmitido e o que é o bloqueado. Todavia, a gente precisa voltar para a base anterior. A gente já viu que a matriz de rotação menos θ, ele roda o vetor, né, de menos θ. Então, para a gente voltar para a base convencional, basta agora multiplicar pela matriz θ, conforme está aí na figura. Então, a gente pode abrir de novo aqui o J' de acordo com o que ele já foi definido anteriormente. E aí a gente pode verificar, né, no exemplo prático aqui, se eu tenho um feixe de luz, ele vai atravessar um dado elemento, no caso um dado polarizador. E eu quero saber a polarização final dele. Então, basicamente, a conta que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que determinar qual é o vetor de Jones lá no final. E esse vetor de Jones lá no final, ele é o quê? Ele é basicamente R de θ, M, R de menos θ, ou seja, equivalente a você pegar o estado, você roda, você atravessa o polarizador e você desroda. E aí, quando você desroda, você obtém um resultado final, que é o que está aí na figura. Aproveite esse momento da videoaula para frisar que esse desenvolvimento ele foi feito por um polarizador na horizontal, que depois eu rodei ele. Mas ele poderia ser feito, ou seja, se você fizer para uma lâmina de onda ou para qualquer elemento óptico que manipule a polarização, ele também vai ser válido. Então eu já vou botar aqui como forma geral, ou seja, como fórmula geral de tratamento desses elementos ópticos rodados, vai ser sempre assim, uma matriz mθ, que descreve o elemento na posição θ, ela é dada por R de θ, vezes a matriz que descreve o elemento na horizontal, vezes R de menos θ. A receita é sempre a mesma, você pega o estado, você roda, você faz a evolução que deve fazer, se for um polarizador, é polarizador, se for lâmina de onda, é lâmina de onda, e depois você tem que obter o resultado na base original, você tem que desrodar ele. É exatamente isso que está aí nessa figura. Vamos fazer um exemplo para implementar esse ferramental discutido até aqui. O exemplo é o seguinte, um feixe de luz linearmente polarizado na horizontal, vetor de Jones 1, 0. Ele passa por um polarizador a 45 graus e vai ser transmitido. A pergunta que eu faço é, eu quero saber qual é o estado final de polarização, ou seja, qual é o J final, o vetor de Jones final. A resposta física vocês já sabem, né? Se eu tenho um polarizador linear a 45 graus, a luz que vai ser transmitida por ele vai ser uma luz que vai ter polarização a 45 graus, da mesma forma. Então a resposta física vocês já sabem, não se trata de um problema novo, se trata apenas de uma implementação desse ferramental que nós acabamos de discutir. Então, o que a gente precisa fazer é determinar a matriz, ou seja, a matriz que descreve o polarizador a 45 graus. De acordo com a nossa receita, é a rotação de menos 45, polarizador a 0 e rotação de mais 45. A polarização a 0 já é conhecida, 1, 0, 0, 0. Está na horizontal. E tem essas duas matrizes aí do lado, que eu vou substituir aqui agora.
né? Cosseno de 45, seno de 45, menos seno de 45, cosseno de 55, multiplica por essa matriz pol zero e vezes a matriz de rotação de 45 graus. Então, se você fizer a conta, ou seja, primeiro calculando as duas últimas matrizes e, por fim, você vai chegar no resultado de que essa matriz é uma matriz 2 por 2 e tem elementos 1, 1, 1, 1, conforme está aí na figura, e multiplicado por meio. Então, nós já praticamente resolvemos o problema, né? Por quê? Porque o estado final, ele é o estado inicial multiplicado pela matriz que descreve o elemento. É a matriz M. E a matriz M é um meio de 1, 1, 1, 1, conforme está aí. Se você faz essa conta, você vai verificar que o estado final é meio de 1, 1. Ou seja, 1, 1 está dizendo, já está mostrando para a gente que o feixe final ele é linearmente polarizado a 45 graus. E tem um fator meio. O que esse fator meio vai indicar? Que se você, por exemplo, se você fizer a normalização do J0, ele vale 1. E se você normaliza o J final, você vai ver que ele vale meio, você tem 50% da energia do incidente. O que era de se esperar, né? Então, se a gente tem uma luz horizontal vindo e o polarizador a 45 graus, é como se eu imaginasse uma base a 45 e a outra a menos 45. Esse vetor que está na horizontal, ele é 50%. Ele tem uma componente que é metade na base x' e metade na base y', de forma que somente essa metade que está paralela ao eixo de transmissão vai ser transmitida, ou seja, indicando 50% conforme está aí calculado. E eu finalizo essa videoaula discutindo um resultado mais geral, um resultado típico de um experimento de ótica, onde nós vamos encontrar diversos elementos ópticos no caminho do feixe de luz, cada um desses elementos atuando adequadamente no estado de polarização. A pergunta que nós tipicamente fazemos é: qual é o estado de polarização final após a passagem por todos esses elementos? Como que a gente responde isso? Bom, a receita é simples. Basta que a gente calcule para cada um dos elementos a sua matriz M, mθ1, mθ2 e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso, o resultado final, ou seja, o estado de polarização final, que vai ser dado pelo vetor de Jones, ele é basicamente o produto de todas essas matrizes, no caso tem 4 matrizes aí, eu vou multiplicar essas 4 matrizes, e vou multiplicar isso ao estado inicial. Se eu supuser esse estado inicial como sendo o estado meio 1, 1, que é o estado PL45, ou o estado linearmente polarizado a 45 graus, eu vou obter o resultado final do meu problema. Como eu deixei geral aqui, né, não especifiquei quais são esses elementos, quais são as matrizes, então eu vou finalizar com essa fórmula aqui, mas que no final das contas é a receita geral. Se você estiver trabalhando com polarizadores, é só substituir o polarizador. Se estiver trabalhando com lâmina de onda, é só substituir a lâmina de onda. E assim você consegue prever, depois de um experimento muito complexo, qual é o estado final de polarização. E assim terminamos a nossa videoaula. No nosso AVA você vai encontrar as atividades que deverão ser realizadas até a nossa próxima aula síncrona. Até breve!